Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Nosso assunto hoje é RH. E para falar sobre esse tema, está aqui conosco o sócio consultor da Prisma e professor da SPM, Hélio Nascimento. Ele que vai esclarecer todas as perguntas sobre a experiência do colaborador, um tema que gera muitas dúvidas na hora de se candidatar e permanecer na empresa. Bem-vindo ao Papo Certo, professor Hélio. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Sempre bom ter a oportunidade de estar conversando com vocês. Ele é um tema muito atual, né? E que certamente vamos estar aí compartilhando aí, um pouco de conhecimento e experiência aí com o nosso pessoal de casa. Maravilha! E se você tem alguma dúvida, pode já nos enviar a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 3029 8080, que o Hélio vai responder todas as dúvidas aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você já pode interagir através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar todas as suas dúvidas. Eu gostaria agora de agradecer então a presença do Dr. Hélio, pois no programa de hoje nós vamos falar sobre experiência do colaborador. Bom, professor Hélio, o que é a experiência do colaborador e qual o impacto no clima de trabalho da empresa? Boa noite, né? É importante assim entender que a experiência do colaborador, ela nasce inicialmente aí da área de marketing, né? E que procurou entender, né? E teve a consciência de que um cliente de uma loja, por exemplo, ao chegar na loja não é o primeiro contato, né? Hoje, através de redes sociais, enfim, informações que temos aí, através de tecnologia, antes de eu entrar numa loja para comprar um televisor, eu entro na minha rede, procuro entrar em sites, comparar preços, as condições técnicas, vamos dizer assim, do aparelho, enfim, que eu queira comprar. E ao chegar na loja, parte da compra já está acontecendo e o vendedor nem participou disso, né? E aí, mas não é só nesse momento, tem o próprio momento, vamos dizer assim, da compra e o pós-venda, né? Então, a jornada do cliente, né, como se comenta, né, ela tem uma série de oportunidades que, vistas de que eu chamo com muita humildade e sabedoria das empresas, se identifica problemas, pontos de conflito, que pode até fazer com que esse potencial comprador que já decidiu comprar, nem chegar na nossa loja, ao chegar na loja, um pouco recebe informações diferentes que a própria empresa colocou, né? Então, nós, como gestão de pessoas, nos damos conta que tem a jornada do colaborador. Esse colaborador que, em algum momento, ele fica sabendo uma oportunidade na empresa, ele muitas vezes fica sabendo, não por uma empresa de seleção, mas fica sabendo da sua rede de amigos, ele vai buscar informações dessa empresa, e apesar da empresa embalar bem a vaga, né, mas essas pessoas ficam sabendo como ela realmente administra lá a sua equipe, se ela é muito rígida, muito ditatorial, se ela tem um ambiente muito de pressão junto às pessoas, né? Pressão não no sentido natural dos negócios, mas de uma forma exagerada.
faz com que, por exemplo, na experiência do profissional, ele nem apareça, né? Então, vocês já devem ter percebido, já ouviram falar que, pô, aceita os currículos, chama candidatos não aparecem. Por quê? Porque a experiência já iniciou antes, né? E hoje, com a rede, os jovens, então, transitam muito bem nisso, né? São, assim, posições que as pessoas trocam, já firmam uma imagem da empresa que é chamada imagem verdadeira, né? Mas é uma novidade realmente isso, porque até então eu já tinha ouvido falar muito experiência do cliente, né? Mas a experiência do colaborador eu comecei a ouvir agora com o senhor. Então, acho que muita gente tem também não é uma novidade para muitas pessoas, né? E daí a importância disso, né? Porque quem atende o cliente são as pessoas, né? São a equipe, né? Exatamente. Eu posso estar trabalhando nessa empresa, mas infelizmente é uma empresa que pouco se comunica, é uma empresa que não me passa, vamos dizer assim, confiança para poder estar passando informações ao cliente. O meu atendimento vai ser mecânico. E a gente que mexe um pouco com isso percebe quando, né, o colaborador está de uma maneira natural, motivada, né, segura, né, vamos dizer assim, atuando, né? Vamos supor, feliz, né? Feliz. E aí a palavra final, a gente veio ao mundo para ser feliz, né? E isso, João, tem acontecido muito no sentido de que não só aquele momento antes que eu não vingo lá a minha candidatura para uma vaga, mas pessoas que já estão dentro da empresa começam a se dar conta que tem outros ambientes mais favoráveis, menos tóxicos, né, como nós chamamos. E, de novo, a rede hoje ela fala muito, né? Então, causa uma certa estranheza saber que tem um nível de desemprego alto, mas mesmo assim as pessoas estão pedindo desligamento para poder trabalhar em ambientes que são favoráveis. Então, as empresas, RH, assim, gestão de pessoas, se deu conta disso. Buscamos lá em marketing a metodologia de quem sabe fazer a jornada do colaborador, né? E isso, assim, traz oportunidades enormes e que muitas vezes até não demandam investimento sobre o aspecto financeiro, mas sim uma adequação do modelo de gestão que potencialize essa identificação do colaborador para com a empresa. E as pessoas querem, vamos dizer assim, viver a verdade. A empresa, vou usar uma expressão, marqueteia demais, mas eu estou lá dentro e sei que não funciona assim. Essas pessoas acabam não criando aquele vínculo para ter esse atendimento feliz, né? E, professor, qual seria o objetivo da experiência do colaborador? O grande objetivo é no sentido assim eu vou trazer assim um exemplo, né? As empresas investem, né? Por exemplo, um plano de saúde, em benefícios aos seus colaboradores, mas ao mesmo tempo não administram como esse colaborador efetivamente acessa quando necessário, né? Então, tem casos assim que, poxa, a empresa oferece o melhor plano de saúde, poxa, minha filha passou a noite, né, com um certo problema, consigo um horário de um médico, mas chego na empresa, não, entendeu? Tu tem que trabalhar até às 6 da tarde e leva no médico depois, o médico não atende de noite. Uhum. Eu não vou estar feliz, eu estou preocupada, minha filha está lá, né? Então, veja só, a empresa coloca um valor enorme para dar este benefício, mas a aplicação desse benefício, ele tem o quê? Um fator negativo. Que é a gestão de pessoas. Que é essa questão de entender que essa experiência da mãe ou do pai, né, em relação a uma necessidade de um filho, né, não é simplesmente disponibilizar um plano. Como é que eu viabilizo isso? Eu não estou dizendo parar a empresa para todo mundo ir, né, mas entender que isso é um fato. Se não for conversado, se não houver assim, uma abertura em relação a se estruturar em relação a isso, é um monte de dinheiro gerando insatisfação. Professor, e quem é o maior responsável pela experiência do profissional? Eu vejo assim que, João, tem assim, uma peça fundamental que são as lideranças, né? Principalmente as empresas que já tomam uma dimensão maior, em termos assim, de quantidade de funcionários, enfim, de colaboradores, e aonde uma decisão tomada, vamos dizer assim, lá na mesa de diretoria, lá com o dono, enfim, ela tem que cascatear de uma forma assim que comunique, né? Que as pessoas entendam e passem dentro de uma linha até motivacional. Eu vou dar um exemplo para vocês que me aconteceu ontem, né? Dentro aí das minhas sessões aí de check-up, estava num hospital que não é pequeno, os maiores aqui de Porto Alegre, e me preparando lá para o exercício de esteira, né? E duas técnicas de enfermagem conversando. Tu viu que veio tantos reais aí no nosso contra-cheque? A outra, eu vi, mas do que é isso? A outra, acho que é do dissídio. Não, mas o dissídio já foi. Então eles estão dando um prêmiozinho para nós. A outra, não, mas será que não é daquele reconhecimento?
Eu cá comigo, pô, fizeram uma avaliação aí, desempenho, gerou, né? Mas estou quieto, não vim aqui para isso, né? Mas olha que interessante, né? A gente já sentou em mesa de diretoria, essa decisão que pode ter impactado 5%, 6% no orçamento dessa empresa, que não é pouco dinheiro, é discutido, RH batalha lá e tal, consegue, toma essa decisão de dar esse aumento e, sinceramente, elas terminaram a conversa dando risada, gozando, se tu quiser eu te pago o almoço hoje. A empresa faz um esforço enorme, só que o impacto, e aí vem pela experiência de como é que eles receberam isso. Negativo, talvez essa questão da comunicação é importantíssima, né? De dar esse benefício a mais, mas também de se comunicar à equipe, né? O porquê disso, porque pelo merecimento, pelo reconhecimento, mas se não houve essa comunicação, o tiro sai pela culatra, né? Era para ser uma coisa boa, já fica uma coisa negativa. Então, quando a gente está falando de experiência do colaborador, né? Tem vários momentos que acontecem coisas desse tipo, né? Porque qual é o principal canal de comunicação de uma empresa? São os líderes, as lideranças, né? Seja lá o nome que a empresa possa utilizar, seja gerente, chefe, supervisor, coordenador, que está mais próximo da sua equipe, que é lógico tem que receber essa informação também redonda, né? E estar preparado para, porque é impossível. Eu já tive aí, enfim, à frente de empresa, eu dizia que eu administrava uma empresa lá no 8º andar e uma empresa acontecia nos vários pontos aí de venda da empresa, né? Eu sabia disso porque até eu tomar uma decisão, como é que ela chega lá, né? Então havia uma preocupação de tentar ser o mais aliado possível. Assim como o marketing, vamos dizer assim, descobriu, né, as potencialidades da jornada do cliente, nós, gestão de pessoas, estamos descobrindo a jornada das pessoas que trabalham conosco, que muitas vezes gostam da empresa, gostam do trabalho, mas gostam da empresa no sentido assim, eu sempre procurei entrar nessa empresa, mas ao chegar lá, percebe que tem esses pontos de conflito. Professor, e como esse conceito se aplica na prática? A metodologia, ela enfim, pressupõe, né, de que venhamos, nós, líderes lá, nós, a pouco RH, até diretores de empresa, né, estão fazendo a jornada do colaborador. Né? Conversava com o João aqui anteriormente, um líder empresarial de uma grande empresa foi fazer a jornada. Ou seja, tem um grupo de pessoas que pegam 2 ônibus para chegar nas suas lojas. Né? E que pegam o ônibus aonde? Lá no outro lado da cidade, 6h30 da manhã, chega até o centro, do centro pega um ônibus e chega até a loja. É lógico que essas pessoas no verão chegam suadas, por mais que possa ter se arrumado em casa. É lógico que no frio, né, chegam, né, que não é fácil aqui no sul, madrugada e tal. Não que ele vá, então vou dar um carro para cada um. Não, não é isso. Mas entender que essa jornada ela não inicia às 8 horas. Ela inicia para alguns 2 horas antes. E filho, deixa na creche, na escola, tal. Entender isso não é ir para o lado paternalista das práticas de gestão de pessoas, porque, lógico, a empresa tem as suas limitações até de recursos financeiros. Mas entender, e olha, como é que a gente pode flexibilizar o horário para algumas pessoas, por exemplo, está acordando às 6h30 da manhã, será que dá para chegar não iniciar às 8, iniciar às 9? Permite o negócio. Então, hoje, o que estamos vendo é um pouco olhar sobre o aspecto assim, da questão humana. E ter um pouco de flexibilização, talvez. E flexibilizar. Casos, sem prejudicar o trabalho, sem prejudicar a produtividade, até pelo contrário, em muitos casos. Né? Na verdade, João, os ganhos aí têm aparecido das pessoas mais assíduas, maior produtividade, os índices de clima interno da empresa melhoram, porque a empresa ela passa a nos olhar como um ser humano. Não uma máquina que acorda às 6h30 da manhã, correndo, 7 horas dentro do e chega lá bufando lá para trabalhar. Ou seja, como tornar, vamos dizer, esta jornada que não termina para algumas empresas às 18 horas, essa pessoa tem que fazer o percurso de volta aí, né? Então, nós já tivemos um caso assim de uma empresa que tem, enfim, um CD enorme, aí, que no inverno, lógico, um CD grande, com materiais e tal, não tem split lá, né? E o pessoal de camisa, assim, né, como eu estou, eu não aguentei, era 3 da manhã, olha, eu vou embora e eu vou morrer aqui dentro, né, esse gelo e tal. A solução, dá uma jaquetinha para cada um. Café quente. Uma água quente para o chimarrão, às vezes. O pessoal meio que esquentava no meio da madrugada, porque rodava 24 horas, né? Então, assim, uma máquina custa lá R$500 mil.
R$ 1 milhão. Volto a dizer. Uma térmica custa quanto? Uma térmica lá. R$80. Eu vou dizer a vocês, assim, não interessa o nome de empresa, assim, quando esse assunto chega na mesa da diretoria, chegou na mesa da diretoria, né, de recursos humanos, não, mas está acontecendo isso. Não é incompetência, não é isso. A empresa é tão grande que essas informações se perdem. Mas na hora, mas bota lá isso, larga a jaqueta do pessoal, resolveram. Essa área ela tinha um índice de satisfação baixo em relação à pesquisa de clima, né? Na outra rodada, que aconteceu um mês depois, foi a segunda melhor colocada. Professor, uma outra pergunta aqui. O que é remuneração emocional e como ela pode ajudar? Legal, e nessa caminhada de uma gestão mais, vamos dizer assim, humana dentro das empresas, nós estamos nos dando conta que a remuneração, vamos dizer, tradicional, que envolve a questão salário, benefícios, como eu falava, eles já não são mais suficientes, quase assim, eles são apenas suficientes, mas o que mobiliza, motiva e traz a fidelidade à empresa é o ambiente. É um ambiente prazeroso, de amizade, é a oportunidade de participação, é a oportunidade de estar nos grupos, em projetos além da sua mesa. Então, a chamada remuneração emocional é o quanto o ambiente, né, ele se abre, ele me oportuniza ser o que eu sou e exercer a minha potencialidade, né? Então, a questão da diversidade, né? Quer dizer, quantas pessoas emocionalmente apertam um botão antes de entrar na empresa pelas suas escolhas. Porque eu não posso me expressar isso dentro da empresa, que eu até posso ser demitido. Então, com hoje, não sai do discurso da diversidade e aplica realmente, né? A questão do gênero, de idade, enfim, cor, escolha, enfim, outras aí, né? As empresas estão se dando conta, né, que perde-se muita... E eu estou falando, quando a gente fala, muita gente pensa, né, o vendedor da loja, o operador de máquina. Estou falando lá do diretor até embaixo. Que algumas dessas pessoas apertam um botãozinho e muda o seu jeito, porque eu não posso demonstrar lá. Então, esses ambientes estão começando a se dar conta que, se eu conseguir estar num ambiente que eu me sinto seguro, que eu consigo ser o que sou, há uma tendência de eu ser muito mais produtivo, feliz e integrado. Gerar mais resultados. Gera mais resultado. E tem um outro fator, assim, que eu já tivesse lá aulas comigo, eu sempre trago um questionamento, né, qual é por que as empresas existem, né? As empresas são instrumentos da sociedade para a sociedade. Então, se as empresas não são inclusivas, elas não estão a favor da sociedade. E, lógico, tem que gerar lucro. O lucro é que nos dá, né, o ar, aí, a capacidade de investimento, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que tem um fator social enorme, é preparar essas pessoas, envolver. Essas pessoas vão repercutir isso em casa, nas suas famílias, com os filhos. Então, é uma gestão mais humana, né, nesse espectro. O nosso assunto está muito interessante, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o papo certo. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje o professor Hério Nascimento. Professor, quais vantagens a experiência do colaborador pode trazer para o ambiente de trabalho? É bem legal essa pergunta, João, porque no momento que a gente passa a entender mais as pessoas que estão conosco, né, nós podemos ser mais assertivos nos relacionamentos, falarmos de remuneração emocional, né, de um ambiente mais colaborativo, um ambiente que eu possa ter amizades. Na hora do almoço, né, eu sou convidado a
almoçar com os colegas, uma cultura que favoreça um pouco, né, essa questão assim do tratamento humano, né? A recíproca é uma participação verdadeira, né, na busca de melhorias, no canalizar as sugestões e problemas que ocorrem lá no andar térreo. Eu falava que eu estava no 8º andar, lá no térreo está acontecendo, porque são essas pessoas que estão em contato com quem paga toda a conta. Acho que a gente estava conversando antes um pouquinho, né, que a gente vê, assim, a gente estava da máquina de R$1 milhão, mas a gente vê, por exemplo, empreendedores investindo num restaurante novo. Se investe lá 2 milhões, arquitetura, mobiliário, cardápio, todo esse design interno, né? E na hora de investir numa capacitação, num treinamento de atendimento, que vai custar, por exemplo, sei lá, R$1.000, R$2.000, e aí acaba ficando em segundo plano. Daí ele faz todo aquele investimento, daí o cliente acaba, às vezes, saindo insatisfeito porque foi mal atendido. Porque a pessoa também não foi capacitada, não escutaram ela, não prepararam. Então, isso eu acho que é essa preocupação que a gente está conversando aqui de custa pouco essa parte do... João, normalmente, proporcionalmente, muito mais baixo, né? Você estava falando de restaurantes, estávamos conversando um pouco, né? Então eu fico muito antenado nisso, né? Mas tu vê, vai ter um tablet lá para o garçom chegar na mesa, ou o próprio celular, né? E aí tu percebe a pessoa se atrapalhando, não consegue, depois o pedido vem errado. Você vai lá perguntar, pô, por que não deu um curso, treinou? Não, o Zezinho lá treinou. Não, sabe o que acontece também? O cliente percebe isso. Não, o cliente pergunta assim, mas esse prato aqui, tem um nome bonito, lá, um nome bonito, né? O que vem nesse prato aqui? Olha só, me desculpe, mas eu sou novo. Exato. Eu não sei bem, mas eu posso perguntar lá na cozinha, né? Acontece. E o interessante é que aqueles 90 dias, né, de experiência se transformam em uma semana. Tu voltas lá na sexta, no sábado, para jantar de novo, já é outro. Eu volto lá, já é outro. O ganho é nesse sentido, assim, eu não consigo nem fixar as pessoas. E aí tem um ponto assim, que está acontecendo, hoje já tem dados bem interessantes, que é o movimento de mais pedidos de demissão do que propriamente demissões, né? Você já deve ter visto, aí o CAGED nos para o cadastro geral de empregados, enfim, desempregados do Brasil, ele nos dá os sinalizadores, o número de pedidos de demissões bem maior que E esse é um fenômeno que não é um fenômeno no Brasil, é um fenômeno mundial. Mundial, ele começou forte nos Estados Unidos. Tem até uma música de uma cantora que eu não me lembro, que fala sobre essa questão desse fenômeno que está acontecendo. Amanda, isso aconteceu assim, terminando esse período aí de pandemia, e muito na cabeça das empresas, não? Executivos se dando conta que tem vida fora. Essa vida é a minha família, são os meus filhos, né? Então e a pressão toda, e começaram a se dar conta do seguinte: que escolha eu devo fazer, nem eu devo fazer. E hoje vem cascateando. Eu costumo dizer aí que a questão do híbrido, né? Eu trabalho em casa, né? E tem sim uma disputa, né? Em termos assim da favorabilidade de eu pegar 2 ônibus, né, pegar o meu carro, 1 hora de deslocamento e ir para um local, ou eu trabalhar em casa lá num espaço que eu criei lá como escritório e tal. Então, empresas que eventualmente estão conseguindo estruturar aí o trabalho híbrido, né, parte em casa, parte, vamos dizer assim, lá dentro da própria empresa, estão com uma atratividade muito grande comparado com os outros. E aí tem outras questões assim, que estão também aparecendo, a pandemia trouxe, né? Qual é o melhor ambiente, a empresa grande ou a empresa pequena? Eu quero trabalhar em empresa grande. Lógico que a empresa grande é muito bom, a gente aprende, convive, mas tem pequenas empresas muito boas, que nos oportunizam excelentes experiências e que têm uma capacidade, uma condição de serem mais flexíveis. Então, eu tenho vivenciado, muitas pessoas, enfim, me procuram, surgiu isso, surgiu aquilo, função dos meus relacionamentos de aula, enfim. E, professor, mas essa empresa aqui, só que lá eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir compartilhar o tempo de casa e tal. Então, eu já vi um posicionamento dos profissionais, não só pelo salário, não pelo benefício, mas que aquele ambiente é bom, independente de ser uma grande marca ou não. Né? E nós já temos algumas perguntas dos nossos telespectadores através aqui do nosso WhatsApp. A Bruna, de Nova Petrópolis, pergunta se a empresa deve pagar algum tipo de curso para o colaborador. Legal, Bruna, Nova Petrópolis, uma cidadezinha muito gostosa, ela mora não no inverno, imagino, eu sou mais do verão.
Mas, Bruna, eu entendo assim que, como o João comentava, né, a empresa tem que entender que investimento é máquina, software, né, mas também nas pessoas. As pessoas é que vão usar essa máquina, vão usar esse software e transformar no resultado que se espera. Aí, né? Por outro lado, eu não sou muito a favor assim, daquela coisa assim de simplesmente paga o curso. Eu, como professor, a gente olha isso, percebe que são pessoas que entram na sala, pouco participam, pouco se engajam, vão embora, a empresa fez um esforço para estar lá, tirou de lugar de um colega que talvez tivesse mais interesse, né? Então, eu procuro, assim, dentro da questão de gestão de pessoas, ter a contrapartida, né? Quer dizer, no momento que a empresa está fazendo investimento, qual a responsabilidade desse colega, desse, né, colaborador, que não está indo lá para simplesmente... Né, o que pode botar em prática na empresa depois da partida daquela capacitação, né? Eu digo assim, ó, João, a carreira é minha e eu não delego para ninguém. Se tem uma empresa que me oportuniza fazer um curso, eu tenho que brilhar os olhos, apertar todos os botões, porque isso eu vou levar com a minha carreira. No momento que eu for entrevistado numa empresa lá na frente, eles não querem comprar a empresa anterior, né? Eles querem saber o que tu sabe, o que tu fez e tal. E aí tu pega um entrevistador experiente, tu fizesse esse curso lá na SPM, fiz tal. Pô, me fala um pouco sobre o assunto. Não fez o curso. E o profissional não se dá conta que é um tiro no pé, esse efeito bumerangue e volta na testa. Então não vai, diz, eu não estou muito motivado para fazer esse curso, não preciso, tal. Então, Bruno, assim, entendo que a empresa deve investir, entender que é um investimento, mas entendo que tem que ter uma reciprocidade do profissional. Né? Perfeito, muito obrigada. A Kátia de Stey está perguntando se o que deve fazer para melhorar a experiência do colaborador. Oi, Kátia. Eu comentava um pouco assim de tentar colocar, vamos dizer assim, os calçados, os sapatos do colaborador e viver um pouco essa situação, principalmente as pessoas que estão em posição de decisão, né? E recursos humanos como um grande canal aí, né? Representando os grupos internos. Eu vou trazer um exemplo a vocês. Eu fui diretor de recursos humanos do Hospital Mãe de Deus em determinado momento, lá por 5 ou 6 anos, né? E eu lembro assim que em algum momento as enfermeiras pediram uma reunião com o diretor de RH, a equipe, né? Nós não sabíamos bem o que era, vamos para um salão lá, enfim, não todas, tinha o pessoal da noite, mas que tivesse lá 40 ou 50. E pedindo reconhecimento. Não era nem questão salarial, nem nada. Poxa, porque os outros profissionais de nível superior não batem ponto, nós batemos ponto, nós enfermeiras com mestrado, especialistas e tal. E eu me dando conta daquilo e tal. E até que veio a pérola, João, Amanda, veio a pérola. Uma delas levantou, o senhor já entrou no nosso vestiário? E eu achei, como é que eu levei na brincadeira? Eu vou entrar no vestiário de vocês, feminino e tal. Não, eu estou falando sério, o senhor nunca entrou lá? Não. Então, assim, o nosso vestiário é um lixo. Eu disse, como assim e tal? Então, vai fazer o seguinte, a minha equipe vai lá, bloqueia lá o vestiário, vê se tem menina lá, não tem, vamos entrar lá. Ao entrar, as condições, não é que fosse um lixo, aquilo foi uma expressão, o vestiário era bom e tal, mas tinham coisas assim que para as mulheres, é um espelho melhor, uma condição melhor lá de deixar a sua roupa, etc. Moral da história, acho que nós gastamos 30 mil reais. Que é isso aqui? Para uma empresa grande com 3 mil funcionários. Chamei pessoal de obras, cara. Não é fazer um vestiário lá, um banheiro assim de luxo, de um hotel de luxo, não é isso, mas entre o... Então, como é que se faz isso? Bota os calçados sai lá da tua sala, né? Sai do teu andar lá da diretoria, gestor de RH e tal, vai viver. E volto a dizer, né? As soluções, os problemas, eles são pequenos. Só que se tornam grandes porque nada se faz e quando vê você tem um problema enorme a ser resolvido. Maravilhosa entrevista, professor Hélio. Eu quero então agradecê-lo pelos esclarecimentos e também por ter aceito o nosso convite e ter participado do nosso programa Papo Certo. Agradecemos também pela sua audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a nossa colunista Giovana Vargas e a convidada doutora Raquel Plachal, falando sobre harmonização facial. Se você tem alguma pergunta sobre esse tema, pode nos mandar pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Até lá!